E nós seguimos com Liberdade de Opinião e vamos direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Colombo. Vamos à nossa conversa. Vamos em frente, Alexandre. Começamos falando sobre vacinas, hein? O governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem um plano de vacinação estadual que contempla também quem vem de outras regiões do país. A campanha de imunização está prevista para começar no dia 25 de janeiro de 2021, que não é um dia qualquer, é o dia de aniversário da cidade de São Paulo, capital do estado. Durante o discurso em que apresentou o plano, Dória deixou claro que a vacina será gratuita e que o governo paulista vai vacinar todos que precisarem e estiverem em São Paulo. Vamos acompanhar um trecho. Todo e qualquer brasileiro que estiver em solo do estado de São Paulo e pedir a vacina, receberá a vacina gratuitamente. Ele não precisará comprovar residência em São Paulo. Nós fazemos parte do Brasil, respeitamos todos os brasileiros e aqui vacinaremos todos que precisarem ser vacinados. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, em havendo certificação da Anvisa, o governo brasileiro ofertará a vacina a toda a população de forma gratuita e não obrigatória. Segundo o Ministério da Economia, não faltarão recursos para que todos sejam atendidos, saúde e economia de mãos dadas pela vida. Fecha aspas. Alexandre, estamos diante de uma disputa política pela vacina entre o presidente da República, o governador de São Paulo, João Dória? Acho que não, acho que quando um não quer, dois não brigam, né? A resposta do presidente foi a resposta legalista para a situação, né? Tem que passar pela Anvisa, ponto. Quando passar pela Anvisa, vai estar disponível para todo mundo. A escolha dessa data, uma boa escolha, 25 de janeiro, né? 466 anos da fundação de São Paulo. Certamente o governador Dória se inspirou no dístico de São Paulo, né? Non ducor duco, né? Eu não sou conduzido, mas conduzo. Ele aí está oferecendo a todos os brasileiros como se fora um governador geral, né? Nesse grito de Coronavac ou morte, né? Eu acho que ele está tomando essa iniciativa para ver se atropela a Anvisa, né? Reage às pesquisas em que o nome dele aparece bem mais embaixo, nas pesquisas de presidenciáveis, né? Mas talvez se mostre aí o grande arauto da vacina, desde que a Anvisa deu o seu aval, né? A Anvisa ainda não recebeu os resultados do terceiro teste, ainda não recebeu o resultado da inspeção que a Anvisa fez semana passada lá no laboratório chinês da Sinovac, né, a respeito dessa vacina, como é necessário, porque afinal a vacina passando pela Anvisa, a Anvisa se torna responsável pela eficácia e pela segurança da vacina, né? Se não houver isso, o governador é que está arriscando a responsabilidade sobre a segurança da vacina, o que é muito importante, né? Porque a Anvisa precisa, inclusive, como foi feito o acompanhamento das reações à vacina nesse período de teste que houve em São Paulo. Então, são questões de prazo aí. A Anvisa está examinando também as instalações da AstraZeneca, que produz a vacina de Oxford, né? E que o governo federal comprou. Então, em breve, né, no primeiro semestre, nós vamos ter a tão esperada vacina. Agora, Alexandre, a Anvisa divulgou uma nota para indicar que ainda faltam passos para o registro da Coronavac e o presidente da agência foi bastante claro ao dizer que as datas apresentadas pelo governador podem sofrer atrasos. Ele ainda disse em uma entrevista, desejou boa sorte a quem trabalha com datas tão específicas quanto
esta do dia 25 de janeiro, que, como você lembrou, não é um dia qualquer, né? O governador podia ter escolhido o dia 24 de janeiro, o dia 26, mas escolheu o dia 25, exatamente porque é um dia simbólico, é o dia do aniversário da capital do estado, da cidade de São Paulo. Um prazo, uma data pontual, dia 25, que a gente tem que considerar, não é? Que há entraves burocráticos que precisam ser vencidos até lá, que podem não ser cumpridos, não é, Alexandre? Tem um jogo político aí também que tem de ser levado em consideração, não é? Eu acho que dentro da Anvisa, não. Né? Dentro da Anvisa tem um jogo técnico-científico. E esses prazos podem ser, digamos, encurtados diante da emergência. Né? Estamos diante de uma emergência de saúde pública. Né? Embora já exista aí o protocolo de Madrid, cada vez mais com melhores resultados, já não é mais tratamento precoce, é um pré-tratamento precoce muito antes do teste. Né? Mas, enfim, essa é outra questão, né? Por enquanto, pode perfeitamente substituir a vacina e não permitir que as pessoas, que a inflamação chegue aos pulmões, né? Essa é a grande questão, né? Matar ali na entrada desse vírus silencioso e insidioso que entra quieto e vai explodir rapidamente, né? Então, no primeiro sintoma é pegá-lo. Mas esperando a vacina para ter tranquilidade. Provavelmente, o Butantan prometeu entregar resultados, aí as pesquisas, o relatório do teste até 15 de dezembro, né? E se entregar até 15 de dezembro, a Anvisa certamente vai ter uma pressa muito grande para, enfim, dar a sua conclusão, né? Serve ou não serve a vacina? Ainda depende disso, né? Não significa simplesmente um carimbo endossando tudo, né? Tem que examinar o que foi feito, a pesquisa, os resultados, né? Resultado com placebo, resultado com a vacina, a reação à vacina, tudo isso tem que ser levado em conta para evitar coisas que já aconteceram nesse mundo, né? Com vacina e com remédios, né? Coisas terríveis. Então, é preciso muito cuidado nisso, né? É preciso evitar essa correria, essa pressa política de fazer as coisas, né, quando se trata de saúde pública. Ainda sobre esse assunto, em entrevista à CNN, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que está preocupado com a Anvisa e pediu que a agência não entre em disputas políticas. Maia afirmou que o Congresso pode definir um plano de vacinação com ou sem o governo. Nós separamos um trecho da entrevista. É muito grave que o Brasil não defina logo um plano, não resolva de forma definitiva qual é o caminho e como o governo vai trabalhar e também como é que vai orientar o setor privado a trabalhar em relação às vacinas. A sociedade quer a vacina, a sociedade precisa da vacina. Nós estamos tratando ainda de milhões de brasileiros que terão que passar, né, pela doença, muitas pessoas com UTI, vão perder vidas ainda, e mais do que isso, já ficou claro que as pessoas podem perder sua imunidade e ser contaminados novamente. E a segunda vez está vindo pior do que a primeira. Então, as pessoas vão começar a entrar em pânico se o Brasil ficar para trás nessa questão de ter um plano, uma estratégia clara e objetiva. É bom que isso seja feito com o governo, disse isso já o presidente Bolsonaro, mas nós vamos avançar de qualquer jeito, até porque o Supremo também vai avançar. E eu acho que o melhor caminho é que se faça de forma integrada entre o Executivo e o Legislativo e depois a decisão final do Supremo. Alexandre, você acredita que está faltando protagonismo, assim como disse o presidente Rodrigo Maia, falta protagonismo para o Ministério da Saúde, para o governo federal? Bom, em primeiro lugar,
A gente entende perfeitamente essa reação de Rodrigo Maia um dia depois de ter perdido no Supremo, né, que tem que ocupar espaço. O Sidney já tratou disso, né? O Judiciário tem a mania de ser executivo, o Legislativo tem a mania de executivo. O Executivo é o único que está respeitando a independência de poderes, né? O Executivo faz programa de vacina todos os anos, né? Todos os anos, aliás, esse ano está preocupadíssimo com isso, porque as pessoas ficaram em casa, não levaram as crianças para vacinar, uma grande parte, né? Muita gente. Imagina que, não é vacina, mas é um assunto importantíssimo, quimioterapia, está faltando 60% dos tratamentos, a pessoa fica em casa assustada. Bom, mas, enfim, o governo está acostumado a fazer plano de vacinação, isso é frequente, né? Então, o presidente Rodrigo Maia, tudo bem, no dia seguinte, né? No dia seguinte está falando sobre esses assuntos do Poder Executivo, ele pode ficar tranquilo que quando a Anvisa aprovar vai ter vacina para todo mundo. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto então, Alexandre. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou a nossa Constituição durante palestra na Associação Comercial de São Paulo. Falou também sobre a necessidade de aprovação de reformas administrativa e tributária, sobre a preocupação com o futuro do governo. Nós separamos um trecho aqui. O Estado é grande. O Estado é perdulário, o Estado gasta demais e gasta mal. A necessidade da reforma administrativa, a Constituição que está hoje em vigor, que quando foi feita, ela olhou muito o passado e o presente daquele momento e não olhou o futuro, né? E colocou muitos deveres para o Estado brasileiro sem dizer como essa conta seria paga. E pouco a pouco essa conta foi se tornando difícil de ser paga. Não dá mais para fugir dessa discussão, é uma discussão que está madura, né? E essa reforma ela passaria por duas fases, né? Uma manobra em duas fases. Fatias do orçamento, notadamente ligadas a pagamento de pessoal e aposentadorias, aumentam mais do que as outras. Então, de ano para ano, o espaço do governo para ter despesas que sejam discricionárias, ou seja, que ele possa empregar, seja no sustento da máquina pública, seja em investimentos, elas diminuem cada vez mais e, se nada for feito, em 2 anos, nós não teremos mais condições de sustentar o governo. O cenário é tão dramático assim como pinta o vice-presidente da República, Alexandre? Pois é, eu diria que foi uma crítica construtiva ou uma constatação. Não é só ele que diz isso, né? José Genuíno, constituinte, né? Quando caiu o Muro de Berlim, José Genuíno me disse: puxa, se a gente soubesse que ia acontecer isso, não teríamos feito esta Constituição. E a Constituição tinha 1 ano só. Agora ela tem 32 anos e já teve 107 remendos. A Constituição americana tem 230 anos e tem 27 emendas, né? Nós botamos na Constituição 166 direitos versus 18 deveres. Aí é um desequilíbrio, um grande desequilíbrio. Outra coisa que me disse o então ministro da Justiça, que depois virou presidente do Supremo, que foi o virtual relator da Constituição, eu diria relator executivo da Constituição, eu já me referi a ele ontem, Nelson Jobim. Nelson Jobim me disse assim: nós fizemos uma Constituição sob a síndrome do preso político, por isso demos tantos direitos aos bandidos, né? Os bandidos comuns estão aí, rindo da justiça, porque a justiça aplica questões constitucionais. Então, não é só o vice-presidente da República que está constatando isso, né? São pessoas que estavam ligadíssimas à Constituição, que fizeram a Constituição. Doutor Ulisses, no dia que fez a Constituição, disse: não é perfeita, tanto que ela prevê sua própria revisão em 5 anos. Com maioria simples. Eu vi a revisão pronta, que foi derrubada por Orestes Quércia. Já tinha a reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma política e reforma tributária. Excelente revisão.
Jobim, Abiakel, Conder Reis, Antônio Candir, né? Era a comissão que fez essa revisão, estava pronta. Mas como previa que município sem autonomia financeira ia voltar a ser distrito, e Orestes Quercia, presidente do maior partido, do MDB da época, e líder municipalista, disse, essa aí nós não vamos votar. E não votaram. E nós estamos até hoje correndo atrás, né? Buscando o equilíbrio do desequilíbrio que a Constituição deixou, com muito direito, pouco dever, e desequilíbrio em gastos públicos, não sobra nada para investir, né? Só tem gasto cada vez maior, né? Desse outro Estado dentro do Estado, que é o serviço público, né? Que trata de resolver seus próprios problemas com muito corporativismo, cada vez inchando mais e tendo mais renda, enquanto o cidadão comum, pagador de impostos, é quase visto como um cidadão de segunda categoria. Agora, essas reformas pedidas pelo vice-presidente, administrativa e tributária, são quase que uma unanimidade do ponto de vista do discurso, não é? No discurso, elas estão sempre na boca de alguém, não é? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz, olha, agora passada a perspectiva da minha reeleição, eu convido o governo a vir aqui e votar. Há tempo ainda? Para a tributária, pelo menos? Não, ele está preocupado com fazer o sucessor agora. Tanto que ontem ele indicou 5 nomes para ver se mela a sucessão. E aí, dividindo, ele pode exercer mais força em cima, né? Botou nomes de gente do Centrão e ligados ao governo, a maior parte, né? Então, não vai dar tempo, não. A preocupação agora de Alcolumbre e de Maia é de saírem bem fazendo o sucessor. E vão tratar disso, dessa questão interna, e, claro, vão ter que tratar do orçamento do ano que vem, da lei de diretrizes orçamentárias. Agora vão ter que instituir a comissão mista, que ainda estão brigando pelo presidente da comissão mista, ou a presidente da comissão mista. Então, são palavras, parole, parole, parole. Bom, tem um outro assunto importante para a gente tratar aqui no Liberdade de Opinião, Alexandre, que é a retomada das aulas nas universidades públicas e privadas, agora marcada para o dia 1º de março do ano que vem. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, a nossa analista de política, Renata Agostini, e nós separamos um trecho. Nós não queremos, na verdade, um retorno a qualquer custo, mas sempre lembrando que o Brasil está entre os países que são os últimos a retomar as aulas presenciais em todo o mundo. Então, nós temos que ponderar isso e não há mais condição de a gente ficar prorrogando indefinidamente o retorno presencial das aulas. Está certo, ministro Alexandre, é hora de voltar? Olha só, quando os soviéticos chegaram a Berlim, em 1945, março, abril, por aí, estava tendo aula. Artilharia bombardeando Berlim, estava tendo aula. A aula parou um pouco na hora que a infantaria entrou e logo foi retomada. Os alemães percebiam que para ter futuro tinham que ter aula. Logo foi retomada nos escombros das escolas. Lá na Coreia, os japoneses tiveram décadas de ocupação, fecharam todas as escolas e proibiram falar coreano. Na hora que os japoneses foram expulsos da Coreia, a primeira coisa que começou foi aula. E o primeiro investimento do governo coreano, se quisermos ter futuro, temos que investir no ensino. Temos que formar, na época falaram nisso, 800 mil cientistas. Está lá a Coreia. De cada 2 navios do mundo, um é feito na Coreia, né? Que é líder em eletrônica, fabrica carros parecidos com os japoneses, etc. É a aula. Uruguai, agora, ali, do outro lado do rio, do outro lado da rua. O Uruguai está ali no sul. Né? O Uruguai retomou as aulas já em outubro, porque sabe que ano perdido é ano perdido para sempre. Não recupera mais essa diferença. Nós já estamos atrás dos outros.
né? Mas nós paramos a aula, exatamente na faixa etária que é menos suscetível às consequências do vírus, né? Menos suscetível. O Uruguai, a gente podia perguntar para o Uruguai, como vocês fizeram? Porque afinal só fecharam as aulas, não fecharam o resto. E estão com 24 mortes por milhão. Nós temos 830, se não me falha a memória. Então, é essencial. Volta às aulas é essencial. E por quê? Porque nós não temos equipamento que dê justiça social na aula à distância. Não temos. As pessoas não têm o acesso à internet, uma rede compatível no celular para acompanhar aulas, e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Há pais, né? Eu saúdo esses pais que estão dando aula em casa para os seus filhos. Que coisa maravilhosa, né? Estão exercendo a sua função e o seu dever. Né? Mas nem todos podem, nem todos têm tempo para isso, né? Nem todos podem se deslocar rapidamente. Aos que ficam 2 horas no trânsito, quando chegam em casa estão podres de cansados, não têm condições de dar aula para os seus filhos. E muitas vezes seus filhos estão mais adiantados que eles próprios, que os pais. Então a saída é, vamos retomar a aula, porque esse foi um tempo perdido, e o tempo perdido não se recupera mais. Valeu, Alexandre. Até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.